Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 5, por favor. Gênesis capítulo 5. Todos acharam? Amém? Eu quero que você preste muita atenção nesse texto, porque às vezes a gente lê esse texto e as pessoas não entendem nada, mas a gente vai ler e você vai continuar não entendendo nada, entendeu? Mas a gente vai aprender com o Senhor. Esse é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos, depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos, depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalaleel. Depois do nascimento de Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos, depois morreu. Quando Maalaleel completou 65 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Maalaleel foi de 895 anos, depois morreu. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos, depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Amém? Amém? Religados para andar com Deus. O versículo 24 desse texto, ele fala: toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Falar sobre religião, a gente precisa dar uma definição sobre isso. A palavra religião vem do latim religar e significa tornar a ligar. Ela vem do latim religare, ou seja, ligar novamente algo que foi desligado, rompido, cortado. Então você religa. Religião tem esse sentido, não é? Compreende como o homem religado, ou seja, de volta à comunhão com Deus. Essa é a ideia de religião. Mas é interessante que essa palavra ela foi tomada pela Igreja Romana. A Igreja Romana se auto-intitulou a herdeira, né, e a única que detinha toda a autoridade
para religar, para levar o homem de volta a Deus. Todo o sistema, e aqui, por favor, não entenda como uma crítica, mas isso é história, tá? Ela entendeu o sistema e o regime papal, entendeu que eles eram os únicos que herdaram, não é, essa autoridade que, entendendo eles que foi dado a Pedro de ligar e desligar, então eles entenderam que eles eram os únicos que tinham essa autoridade para religar, para ligar o homem a Deus. Por isso que a igreja, não é, romana, durante muito período, um grande período, ela dominou o mundo, porque todo o acesso que o ser humano pudesse ter a Deus, era preciso para isso ir para a igreja e comprar as indulgências, ou se estabelecer dentro de todo o sistema religioso, porque só quem se prostrasse ou se rendesse ou obedecesse às diretrizes papal é que poderia de fato ser religado a Deus. Então, essa palavra religião, ela vem exatamente desse conceito, não é, de que a igreja tinha essa autoridade. Igreja quanto sistema, o sistema romano tomou posse dessa autoridade. Já no hebraico, a palavra religião, ela é dat, e é formada por duas letras do alfabeto hebraico, Dalet e Tav. A letra Dalet representa porta, entrar, caminho. Já a letra Tav representa símbolo, aliança, sinal. Uma das traduções para a palavra dat, que significa religião, significa símbolo na porta, marca na porta. Não tem nada a ver com religar, mas um símbolo na porta, uma marca na porta. Não é? Quando você pensa sobre a saída, por exemplo, do povo do Egito, o sangue nos umbrais, isso traz exatamente essa ideia. Dat é um símbolo que é colocado na porta, uma aliança. Não é somente um religar, mas uma aliança. Não é? Diferente de estar religado, uma aliança tem um outro sentido muito mais profundo. Nós vamos falar um pouco sobre esse conceito, essa ideia de religião, mas eu não quero aqui ir para nenhum outro campo que não seja aquilo que eu, né, como pastor e estudioso da palavra de Deus, entendo como religião. Adão e Eva foram os primeiros a errar o alvo do que Deus tinha para eles. E assim, toda a humanidade, a começar por esse casal, saiu do propósito de Deus. O pecado os fez perder a comunhão com o Senhor e já não andavam mais com Ele. Foi rompido o elo de comunhão com Deus. Já não viam mais Deus face a face. Não só a natureza foi corrompida pelo pecado, foi amaldiçoada, não é? Porque o mundo foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada, mas o espírito do homem foi mortalmente atingido. E a morte entrou na humanidade, essa morte como separação de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra isso quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, quando ele declara que todos pecaram e destituídos foram da presença, da glória de Deus. Todos. Não existe um ser humano que não tenha pecado, e não existe um ser humano que não tenha sido destituídos da glória, ou seja, da presença, da comunhão com Deus. A humanidade perdeu a comunhão com o seu Criador, e é isso que faz com que ela busque religar, não é? Essa comunhão, religar esse relacionamento com o Senhor. Isso não pode ser feito através de uma religação somente, mas só pode ser feito através de uma aliança. Não é? A humanidade não consegue, por exemplo, vencer o pecado, não é? Porque andar com Deus é possível, sim, somente para os que morrem para si
e são justificados dos seus pecados. Não é um processo de religar. Deus não me religa a Ele. Deus gera um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 nos declara isso. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é um religar com o velho homem, mas um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa é gerada. E é por isso que nós somos capazes de nos tornar filhos de Deus. Desde que o pecado entrou no homem e no mundo, o homem usa a desculpa ao julgar, por exemplo, que os tempos mudaram e que andar com Deus é mais difícil na sua geração do que em outras gerações passadas, por exemplo. Mas isso não é verdade. Não é verdade, nós olhamos isso para a história. Em cada época ou geração, Deus usa homens e mulheres que escolhem andar com Ele. Andar com Deus não é uma religião, não é somente o fato de eu estar religado a Deus, mas andar com Deus é uma vida relacional de pessoas que enxergam a sua miserabilidade, a sua pequenez e a grandeza misericordiosa de Deus e o seu amor salvador, e escolhem, optam por entender esse processo, esse amor, esse cuidado, e se rendem a Ele e entregam sua vida a Ele. Escolhem andar com Ele. Sabem que Deus os escolheu por sua graça e por sua misericórdia. Pastor, aonde nós vemos isso? Quando nós lemos a história, por exemplo, dos descendentes de Adão, você percebe nessa narrativa que existe um ciclo natural da vida. E o que é esse ciclo natural? Nascer, viver, gerar filhos, morrer. Nascer, viver, gerar filhos e morrer. Nascer, viver, gerar filhos e morrer. Óbvio que nesse período você constrói, você faz, você edifica, você vive, mas esse é o ciclo natural da vida humana por causa do pecado. Nascer, crescer, viver, crescer, desenvolver, gerar filhos para aqueles que geram filhos e depois morrem. Mas quando chega, por exemplo, no momento de Enoque, na narrativa da vida de Enoque, isso não acontece. Porque diz que Enoque, ele nasceu, ele viveu, ele gerou filhos, mas ele não morreu. A Bíblia diz que Deus o tomou para si, o arrebatou, porque ele andou em íntima, em profunda comunhão com Deus. Veja que o ciclo natural da vida rompe-se na vida de Enoque, porque ele faz uma escolha diferente. Não é uma escolha de um ciclo natural, mas uma escolha de um relacionamento profundo com Deus. E, portanto, ele não experimenta a morte, mas sim o arrebatamento, e Deus o leva para si. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus filhos. E por que Deus tem prazer na morte dos seus filhos? A Bíblia diz que o homem está dado a morrer uma única vez, vindo logo depois disso o juízo. Deus tem prazer na morte dos seus filhos, porque os filhos de Deus, eles não morrem, eles voltam para casa, eles deixam o corpo que volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Mas isso não pode ser construído pós-morte. É preciso que nós experimentemos a morte para o pecado, para que nós possamos experimentar a vida eterna com Deus. Isso é obtido, aceito, e nós tomamos posse disso pela fé. Por isso, a religião não tem absolutamente nada a ver com isso. A religião foi incutido pelo homem. Foi o homem que impôs como uma maneira de controlar, de achar que o poder de Deus está na mão de uma única pessoa. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz que o poder de Deus foi dado à igreja, ao seu povo, e não a uma única pessoa.
O poder de Deus e a manifestação da graça de Deus não está na mão de uma religião, de um sistema, seja ele qual for. Não existe a menor possibilidade de Deus outorgar a um sistema, a uma pessoa, a um time, a um grupo, a uma equipe, a uma organização, o poder de de religar ou desligar, mas sim a sua igreja. E a essa igreja não é sistema, mas corpo vivo de Cristo na terra. E isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com pessoas que escolhem uma vida de relacionamento com Deus. Veja o que diz em Enoque, Gênesis capítulo 5, sobre a história de Enoque, no verso 23 e 24, para nós relembrarmos. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Enoque foi uma das pessoas que escolheu andar com Deus. Nós vemos isso não só na vida de Enoque, mas também na vida de Noé. Gênesis capítulo 6, versos 7 e 8, nós lemos o seguinte: declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Porque embora Noé vivesse não no tempo de Enoque, mas num outro tempo, embora ele vivesse, não é, nessa geração, ele fez uma escolha. A Bíblia diz que no tempo de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, a vida era normal, todo mundo fazia, mas de repente, depois da construção da arca, veio o dilúvio e destruiu e matou toda a humanidade, todos os seres que viviam sobre a face da terra. Mas com Noé e com toda a sua família, houve um tratamento diferente, houve um tratar diferente. Porque esse homem escolheu andar com Deus. Naquela época, não existia uma igreja, não existia um sistema, não existia um grupo que determinava, que vendia indulgências, ou que falava que você precisa disso ou disso para você se relacionar. Mas sim homens que escolheram crer em Deus, crer até mesmo na graça e na misericórdia de Deus, e caminharam com Ele. Pessoas que ouviram a voz de Deus e atentaram para o que Deus estava lhes dizendo. Numa sociedade cheia de pecado, Enoque e Noé escolheram andar com Deus, cada um na sua época, cada um na sua geração. A comunhão era com Deus e não com o mundo de então. E é isso que eu e você precisamos entender. Às vezes as pessoas nos perguntam a que religião você pertence, e é óbvio que automaticamente a gente responde: eu sou da igreja tal, da igreja Y, da igreja K, porque essa é minha religião. Eu sou crente, eu sou protestante. Mas na verdade, quando nós falamos isso, nós precisamos entender que o que nos liga a Deus não é uma religião, é uma pessoa. Quem me liga a Deus não é um sistema, é uma pessoa. Quem me faz ter comunhão com Deus não é uma religião, é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, morto e ressuscitado ao terceiro dia. É por causa do nome poderoso de Jesus que eu tenho comunhão com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. É por causa dele, ele me comprou para Deus. É isso que João escreve: e com teu sangue nos compraste para Deus, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Portanto, quando nós falamos de religião, a gente fala de sistema. Mas quando nós falamos de Deus, nós falamos de relacionamento. De um relacionamento que é extremamente importante.
que é um relacionamento de intimidade, numa vida de oração, numa vida de leitura da palavra, numa vida em que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus e entender o que é que Deus está querendo de nós. Deus sempre procurou homens, mulheres e pessoas com quem Ele possa se relacionar. Foi assim, por exemplo, com Jó. Quando o diabo vai até o céu, o Senhor pergunta para Satanás: tem visto o meu servo Jó, homem bom, homem íntegro, homem que se desvia do mal, alguém que aprendeu a ouvir a minha voz? Também o Senhor dá tudo para ele. Quando uma pessoa tem tudo, não tem por que não te adorar. E então Deus permite que Satanás teste, prove a fé de Jó, e mesmo assim não adiantou. Ainda mandou 3 amigos que o acusaram dia e noite, não adiantou, porque Jó escolheu servir a esse Deus. Mesmo quando Deus lhe tirou os filhos, lhe tirou os bens, lhe tirou as empresas, lhe tirou tudo, mesmo quando a sua mulher pediu para ele abandonar aquele Deus, o seu Deus, ele falou: como falas um louco, assim fala você, mulher. Recebi de Deus o bem, não receberia também o mal? Mas Jó não entendia o que era que estava acontecendo. Mas ele fez uma escolha: se relacionar com Deus. E Deus tinha prazer de falar do nome dele. O que dizer de Abraão? Abraão foi alguém que estava no meio de uma família pagã. O seu pai adorava deuses pagãos, mas um dia Deus o chamou, Deus o tirou e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus o fez, porque um homem escolheu ouvir a voz de Deus e andar com Deus. Isso não é religião, isso chama-se relacionamento. E o que Deus busca são pessoas que queiram ter com Ele relacionamento. Deus fez uma promessa para ele de fazer dele uma grande nação, e disse: de você vão sair reis, nações, sua descendência vai ser como as estrelas do céu. E nós somos hoje conhecidos como filhos de Abraão, filhos da fé. Abraão viu Isaac nascer. Ele não era um homem perfeito, ele errou, mas sabia ouvir a voz de Deus e obedecer à voz do Senhor. Isso não é religião. O que dizer de Samuel? O jovem Samuel que estava ali no templo com Eli. Ele não sabia, ele não conhecia, ele não ouvia a voz de Deus. Um dia Deus entra no seu sono, no seu quarto, e o chama, ele não reconhece. E 3 vezes ele vai até Eli. Quando Eli discerne, ele diz: Samuel, quando você ouvir essa voz, diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pode falar. Ele não sabia a voz, ele não conhecia a voz de Deus, mas Eli conhecia. Mas Eli morava dentro do templo, os seus filhos moravam dentro do templo, e eles estavam envolvidos por um sistema e não com o Deus. Tanto é que Eli perdeu o sacerdócio e toda a sua descendência. Seus filhos morreram na guerra e eram sacerdotes e sumos sacerdotes em Israel. Porque a religião nos mata, e mata o nosso relacionamento com Deus. Nós entramos dentro de um sistema e achamos que Deus precisa de um trilho para nós falar com Ele. Não, o que Deus quer de mim e de você para falar conosco chama-se santidade ao Senhor. E Deus revela para Samuel tudo o que ele iria fazer. O que podemos falar de Débora, que julgou Israel durante tanto tempo, de Davi, que enquanto estava no campo, cuidando das ovelhas, escreveu a grande maioria dos salmos que nós lemos hoje. Alguém que tinha intimidade com Deus, que também errou, também falhou, mas tinha um coração pronto para o arrependimento, para ouvir a voz de Deus. Nos dias de hoje, a gente fica se perguntando, parece que o sistema nos induz a viver com Deus e não a nossa paixão e o nosso amor por Ele. Óbvio que nós precisamos da igreja, nós precisamos congregar,
Davi mesmo disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É importante estarmos juntos, é importante celebrarmos. Aqui nós adoramos, nós celebramos, aqui nós cantamos, aqui nós aplaudimos o Senhor, aqui nós somos também revitalizados na nossa amizade, na nossa comunhão, porque é no meio dessa comunhão que Deus impetra a bênção e a vida. Tudo isso é um fato. Mas as nossas reuniões aqui são resultados de uma vida durante a semana com Deus. É isso. Como que eu vivo no meu trabalho, como que eu vivo na minha escola, como que eu vivo na minha faculdade, como que eu vivo dentro de casa, como que eu me relaciono com as pessoas. No domingo, isso aqui é o afluir de um resultado de uma semana de pessoas que andam na presença do Senhor. Não é aqui que eu entro na presença de Deus, aqui eu trago a presença de Deus que vai comigo por onde eu for. Eu vou para a igreja porque eu quero sentir a presença de Deus. E tem gente que fala: eu vim no culto hoje, mas eu não senti a presença de Deus. Mas você não sentiu a presença de Deus no culto porque você não sentiu na sua casa, porque você não sentiu no seu trabalho, porque você não sentiu no seu casamento, porque você não sentiu em absolutamente nada. Porque se você precisa de 4 paredes para sentir a presença de Deus, você está frito. A presença de Deus vai conosco por onde quer que formos. É isso que a gente precisa entender. Quando você vem para cá, você traz a presença do Senhor que durante uma semana esteve com você. Quando você vai para a sua IC, você leva a presença de Deus que está com você, porque a presença de Deus vai com você. E quando todo o povo que carrega a presença de Deus, meus amados, se reúne para congregar, o céu se abre, a manifestação da glória de Deus acontece, porque o povo está cheio da presença de Deus. Isso não é religião, isso é relacionamento. Nós precisamos enxergar isso. O que dizer de Maria? O que falar de Dorcas, de Priscila, de Timóteo, de Onésimo, de José, aquele menino de 17 anos que foi vendido pelos seus irmãos, abandonado e que podia ter um monte de traumas, mas ele escolheu viver a presença de Deus na vida dele. E durante 13 anos, até que chegou a ser ministro, até que seus irmãos vieram, não é, para buscar comida. E é interessante porque a gente conta 13 anos, mas não foram 13 anos. Não foram, não. 13 anos para ele chegar como ministro. Mais 7 anos de muita fartura. Depois, a começar os anos de seca, depois de 2 anos em que acabou o alimento em Israel, é que Jacó manda os seus filhos comprar alimento. Ele ficou aproximadamente 20 anos sem ver os seus pais, ou mais, o seu pai e seus irmãos. Mas ele não perdeu a presença de Deus na vida dele. Deus era com ele, prosperava ele em tudo o que ele fazia. Deus revelava sonhos. Mas esse jovem escolheu correr das coisas do mundo, não amar o mundo e nem as coisas do mundo de então. Isso não é religião, isso é relacionamento. Nós precisamos entender que Jesus não veio plantar uma religião, Ele veio plantar um reino. E reino não é religião, reino é um ambiente, é uma situação, é um governo que tem um rei e tem seus súditos, que tem um rei e tem seus filhos. Isso não é religião, isso é reino. É chegado até vocês o reino de Deus. Nós adoramos e celebramos o Senhor desse reino e não de religião. Ele não nos religou a Deus, Ele nos gerou e nos comprou para Ele. Nós precisamos entender, e embora seja um jogo de palavras, é óbvio, a gente entende, mas nós precisamos entender quem é Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo e quem é esse Jesus que nós celebramos? Mateus capítulo 1, versículo 23. Nós lemos o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 22, lemos o seguinte: todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados, não religados, mas aproximados, mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Jesus Cristo, quando ele nasce, o que o anjo do Senhor diz a Maria: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Amém? Emanuel. A gente olha para Jesus e vê nele o Messias, e ele é o Messias, e vai continuar sendo o Messias, né? Ele é o Yeshua HaMashiach. Mas esse é o Jesus que nós adoramos, e muitas vezes na nossa adoração a gente acaba criando uma distância, porque a gente não entende quem ele é. Mas quando o Senhor Jesus foi ser gerado, o anjo do Senhor diz para Maria, e ele não fala Jesus Cristo, e embora seja, ele diz, o nome dele vai se chamar Emanuel. E por que Emanuel? Porque é Deus com você. Isso é pessoal, isso é profundo, isso é íntimo, isso é de uma profundidade absurda. Quando eu paro para pensar o significado desse homem que eu adoro, que eu celebro, que eu glorifico, que eu chamo de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, mas quando eu paro para pensar que ele é o Emanuel, no que eu penso? Que ele não é o Deus que eu adoro no meu trabalho, que eu sirvo na faculdade, que eu lembro dele no meio dos meus amigos, que eu celebro no meio da minha família. Não é somente o Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, mas ele é o Deus que está comigo, que anda comigo, que habita em mim. Emanuel, Deus conosco, Deus comigo, Deus com você. Sabe, lá na faculdade onde você estuda com seus amigos, sabe, na roda de amigos aonde você está, no seu passeio de férias que às vezes você esquece, o Emanuel está com você, porque ele é Deus com você.
Sabe quando você está em casa e você se sente sozinha, ou às vezes não amada pelo seu esposo, ou pela sua esposa, ou pelos seus filhos, mas você professa a Deus como Senhor? O Emanuel está com você, porque Ele é Deus com você. Mas quando você está feliz, abundando em alegria, que você esquece que você não precisa dele, e às vezes nem lembra que precisa dele, Ele é o Emanuel, Deus com você. A gente precisa lembrar mais desse nome, porque esse nome, amados, me faz entender a profundidade da minha relação com Ele. Emanuel, Deus conosco. Cristo é o Messias, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que veio para me comprar. Mas entenda, Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Esse é o Emanuel. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o Emanuel. Ele é o Emanuel, Deus comigo e com você, pedindo para que eu e você, para que nós nos relacionemos com Ele. Jesus é a única possibilidade de chegar a Deus, sim. Não fomos nós que viemos a Deus, mas foi Ele que, em Jesus, em Emanuel, veio a nós. Movido por seu amor, pelo seu cuidado. Eu fico imaginando quando o anjo fala para Maria: e esse ser que vai ser gerado dentro de você, o nome dele, e ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus deixou a sua glória para habitar no meio do seu povo. Deus deixou a sua glória para habitar na sua casa. Deus deixou a sua glória para habitar em você. Você consegue compreender isso? Isso não é religião. Há um chamado muito mais profundo. Eu posso abrir o meu coração para esse Deus, porque Ele está em mim, Ele habita em mim. Sabe por que muitas pessoas, amados, às vezes, e muitas delas não são curadas? Porque elas acreditam num Deus distante. Embora elas professem Jesus Cristo, elas acham que Ele está distante, que Ele é deísta, que Ele criou o mundo e agora quer que o mundo se exploda, está lá de longe, de braços cruzados, olhando. A gente olha para esse Jesus Cristo, mas a gente não entende que Ele é o Emanuel. Ele está comigo, Ele escolheu estar comigo, mas eu preciso escolher andar com Ele, estar com Ele. Eu preciso escolher isso. Eu preciso escolher abrir meu coração para Ele, falar com Ele. Muitas curas podem acontecer no nosso secreto, no nosso tempo de intimidade com Deus. Ali pode acontecer. Se nós entendermos que quando nós sentamos no nosso sofá, ou na nossa cama, ou dobramos o nosso joelho, ou sentamos na nossa cadeira e começamos a falar com esse Deus, nos ajoelhamos para falar com Ele, eu não vou trazer a presença de Deus até mim, porque a presença de Deus já está em mim, porque Ele habita em nós. É Deus comigo, é Deus com você. Antigamente a gente cantava um louvor que falava assim para Deus: Deus, fica conosco, fica comigo essa noite. Eu ficava, um pastor que foi meu professor, ele falava assim: mas se você está pedindo para Deus ficar com você, é porque existe a possibilidade dele ir embora. Mas então ele não é o Emanuel, porque o Emanuel veio para ficar com você.
Ah, Senhor, vem com o teu Espírito Santo. Peraí, mas vem com o teu Espírito Santo? Mas ele vem da onde? Para onde que ele foi? Porque o Espírito habita em você. Se ele vem, é porque ele foi. Se ele foi, você ficou sem ele. Então, se você está sem ele, você está frito, assado, cozido e mal passado. Apenas sutileza nas palavras, mas que o mundo espiritual não perdoa. E que o nosso inconsciente trabalha para criar uma distância entre nós e Deus. Só existe uma coisa que nos distancia de Deus: o pecado. Isaías declara isso. O pecado faz separação entre nós e Deus e impede Deus de nos ouvir. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Pastor, nós fazemos campanha para buscar a Deus juntos. Nós celebramos para adorar a Deus juntos. Então nós não precisamos de igreja, não. Nós precisamos de igreja para cuidar um do outro, para nos protegermos um ao outro, para cuidarmos um do outro. Mas você não pode vir aqui para dizer: eu vou na igreja buscar a Deus. Porque se você for buscar, é porque você perdeu. Sim ou não? Eu vou lá no mercado comprar comida. Por quê? Porque acabou. Eu vou lá na igreja buscar a Deus. Então acabou a presença dele em você. Você vai na igreja buscar porque ele não é com você. Tem um lugar específico para você buscá-lo. Você vem na igreja adorar, celebrar, trazer a presença de Deus que está em você. Amém? Pastor, mas eu não sinto a presença de Deus. Mas pela fé, se você professa Jesus como Senhor e Salvador, Ele está em você. É Deus conosco. É Deus mostrando a nós a sua graça e a sua misericórdia. E isso não é religião. Sabe, amados, durante muitos anos, algumas centenas de anos, esta palavra estava na mão de um sistema religioso. Foi há um pouco mais de 500 anos atrás que isso foi rompido e que a palavra chegou até o povo. Até então ficava na mão de um sistema religioso, de um corpo religioso. E o povo não tinha acesso a essa palavra. Não tínhamos acesso a essa palavra. Mas espera aí, há alguns anos atrás, o sacerdócio era de algumas pessoas, alguns séculos atrás, de alguns privilegiados, que dominavam cidades inteiras. Foi por isso que a igreja, na grande maioria, construía a igreja no meio da cidade, e a cidade crescia em volta da igreja. Procure nesses interiores, mundo afora, que normalmente a cidade está em volta de uma igreja. E o sacerdócio era prefeito, era aquele que fazia nascer, fazia morrer, fazia ressuscitar. Ele mandava em tudo. E você tinha que chegar lá cheio de culpa e comprar indulgência. E você não tinha acesso a Deus. E depois de morto, ainda tinha que pedir para alguém acender vela para você encontrar o caminho. Aonde foi que isso foi ensinado? Quando isso foi rompido e a palavra de Deus chegou à mão do povo, o povo começou a entender. Sabe por quê, amado? Porque nós somos uma nação sacerdotal. Deus é conosco. Emanuel, Deus conosco. É por isso que você precisa entender o quanto Deus quer falar com você. O quanto Deus quer que você entenda que você não precisa de um sistema religioso, mas você precisa de comunhão com os santos, porque essa comunhão nos protege. Quando o anjo disse a Maria, ele disse: olha, você vai dar à luz a um bebê e essa criança vai se chamar Emanuel.
Porque Deus escolheu habitar no meio do seu povo. Deus escolheu estar entre vocês. E quando o Senhor Jesus subiu, Ele deixou o Espírito Santo. O Senhor continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender que nós somos diferentes. Desculpa se você vai me achar orgulhoso e metido, eu não estou falando nós, CBM, também CBM, mas todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador é diferente. O Senhor não é igual às pessoas lá de fora, não. O Senhor é metido? Sou. O Senhor acha que é mais santo do que os outros? Do que você não, mas do que os caras lá fora, eu sou. Mais santo do que o cara que vive no pecado? Aquele nem santo é. Eu sou. Por que o Senhor é diferente? Porque as pessoas no mundo são filhos do diabo. Eu sou simplesmente filho de Deus. Basta isso para o Senhor, não. Você quer mais? Se eu tenho uma razão para me orgulhar, tenho. Deus me amou e me deu a graça de entender o seu amor por mim. Se eu tenho uma razão para ser feliz, tenho. Chama-se Jesus Cristo, que está comigo e que habita em mim. Se as pessoas falarem, mas você não pode, você não é diferente das pessoas, eu sou diferente sim, você é diferente sim, nós somos diferentes sim. Nós temos uma linguagem diferente, nós temos uma cultura diferente, nós somos diferentes, porque nós somos governados por leis diferentes. Nós pertencemos a um reino diferente. O reino dos céus que foi implantado na terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Sim ou não? Pastor, o senhor não é dessa terra? Não. De onde que o senhor é? Do céu. Concidadão do céu. Habitação do Espírito Santo. Eu sou casa, habitação do Emanuel, Deus conosco. Você também é. Eu não pertenço a um sistema, eu pertenço a uma pessoa. Quem está me entendendo? Fale assim: eu não pertenço a um sistema, eu pertenço a uma pessoa. Amém? Isso muda tudo na nossa vida. Se você começar a compreender e a entender isso, e a se relacionar com Deus com essa profundidade, você vai perceber que isso muda tudo. Sabe, amados, religião, ela é ensinada porque como se ela fosse aquele que nos dá acesso a Deus. Religião nenhuma nos dá acesso a Deus. Quem nos dá acesso a Deus é Jesus Cristo. Mas nós precisamos sim congregar, estar juntos. Nós precisamos disso. Mas eu quero que você entenda e não deixe que o sistema te prenda. Adore com extravagância, celebre com extravagância. Extravagância que eu estou falando é na liberdade do Espírito. Mas aprenda que lá na sua casa a glória de Deus tem que habitar. Porque é Emanuel, Deus com vocês. Lá no seu trabalho a glória de Deus tem que habitar. Nós precisamos nos impor como luz do mundo e não deixar que o diabo ofusque a glória de Deus em nós, com o pecado que ele tenta incutir dentro de nós. Eu sei quem eu sou, e eu sei que o meu Redentor vive e que já se levantou em meu favor. Você também sabe. Portanto, entenda o que é. Quando alguém chegar para você assim: a que religião você pertence? Eu não pertenço à religião. Não, eu pertenço a Jesus Cristo. Ah, pastor, mas isso é apenas jogo de palavra. Pois é no jogo de palavra que muitas vezes, ou de palavras, que muitas vezes nós somos roubados. A gente precisa entender
que Deus continua procurando pessoas que querem se relacionar com Ele, que querem caminhar com Ele, que querem algo mais. Não só a multidão dos chamados, mas dos escolhidos. Nós precisamos disso. Eu espero que você entenda que às vezes você não tira aquilo que Deus tem para você, porque você está impregnado de um espírito de religião. Impregnado do espírito de religião. Pastor, o meu pastor disse que eu não posso orar em casa sozinho. Eu preciso orar só na igreja, que é o único lugar onde Deus fala. Isso é religião. Há tantas coisas que os homens estão criando para que a gente dependa deles. Presta atenção no que eu vou falar. Você não depende de mim, porque sou seu pastor. Você depende de Jesus Cristo. E se um dia esse que vos falar bobagem, você vai ter que chegar para mim e falar assim: pastor, eu não consigo aceitar isso que o senhor está falando. Porque isso, com respeito, não é desrespeito, é também me ajudar, porque eu sou tão falho quanto você. Respeitar a autoridade que eu tenho é uma coisa, mas engolir tudo que eu falo só porque eu sou pastor é outra coisa. Nós precisamos entender, a nossa intimidade é com Deus, mais do que com pessoas. E quando nós ouvirmos Deus, e quando nós abrimos o nosso coração e o nosso ouvido para ouvir a Deus, seremos menos enganados pelos homens. Menos enganados. Porque essa Bíblia está na sua casa. Eu tenho certeza que todos vocês têm uma Bíblia na sua casa. Se não tem na sua casa, pelo menos no seu telefone. Eu quero acreditar que eu sofro menos, que pelo menos uma tradução você tem aí. Sim ou não? Esse sim passou uma confiança para mim que você não tem noção. Coloque-se de pé.